Então, galera, vocês já viram, né? Alguns métodos de ordenação, e a princípio, às vezes, nem se discutia se era ordenação interna ou externa, porque não tinha essa necessidade. Mas aqueles métodos tradicionais, em que a gente ordena lá um vetor inteiro, aquilo são métodos de ordenação, considerados ordenação interna. E agora a gente vai ver um pouco sobre ordenação externo, né? Só relembrando aqui que a ordenação é aquele rearranjar, né, de objetos para que eles fiquem organizados de acordo com algum critério. Pode ser ordem alfabética, ordem de tamanho, algum critério que possa ser utilizado para organizar. Então, essa organização, né, é o que a gente chama de ordenação. E para que a gente ordena? Principalmente, a gente não ordena para ficar bonitinho. A gente ordena para poder facilitar posteriormente a recuperação. Vamos imaginar, por exemplo, uma biblioteca lá com centenas, milhares de livros, né? Sem ordenar. Vamos imaginar que a gente precisa pesquisar, a gente precisa procurar um livro nessa biblioteca e ela não está ordenada. Os livros não estão ordenados. A gente teria uma dificuldade muito grande de localizar aquele livro que a gente precisa. Então, a ordenação, ela não existe com fim em si mesma, ela existe com o fim de facilitar a recuperação dos dados posteriormente, quando eles precisarem de ser recuperados. Aí dicionários, índice de livro, tabelas, arquivos, livros da biblioteca. Aí a gente entra mais para um lado digital, né? A gente tem os dados dos vetores de uma lista que o nosso sistema possa possuir, né? Então, muitas vezes, os nossos sistemas de informação, os nossos softwares, eles precisam recuperar informação também. E aí, essa informação estando ordenada, essa recuperação é feita de maneira mais eficiente. Então, por isso que a ordenação não existe somente no mundo real, mas ela também existe dentro do nosso mundo virtual, né? Por assim dizer. Os dois grupos principais de métodos de ordenação são, então, ordenação interna e ordenação externa. A interna vocês já viram, e a externa a gente vai começar a ver agora, mas a gente não vai ver também com muita profundidade, não, tá? A gente vai ver de uma maneira mais geral mesmo. Então, os métodos de ordenação interna eles são utilizados quando os dados que precisam ser ordenados cabem dentro da memória principal da máquina. Então, o critério principal é esse, né? Os dados têm que caber dentro da memória disponível de trabalho da máquina. Então, vamos imaginar que você tem um computador de 8 gigas e você tem que ordenar um vetor ali de alguns megas, um vetor de 1 giga, um conjunto de dados de 2 gigas, um conjunto de dados de 7 gigas, enfim. Você tem uma faixa aí de, de diversos tamanhos de dados que cabem dentro da sua memória. Isso aí, então você pode aplicar um método de ordenação interna normalmente. Você vai aplicar um quicksort, vai aplicar um método de seleção, né? Você pode aplicar um método mais simples, um método mais elaborado, enfim. Então, uma série de métodos que você pode escolher. E qual que é o fator de custo, né? O que a gente usa para dizer que um método ele é melhor ou ele é pior que o outro? Geralmente, o número de comparações que esse método faz para poder conseguir fazer a ordenação e o número de movimentações também. Então, às vezes, se o algoritmo fica trocando os dados de lugar muitas vezes e um outro algoritmo troca de lugar os dados de lugar menos vezes, esse que troca menos vezes é considerado melhor, né? Ele tem um desempenho melhor. E o número de comparações também. Se um compara mais que o outro, ele é considerado inferior. A ordenação externa, ela já acontece quando a gente tem a situação de os dados não caberem na memória principal da máquina. Então vamos considerar que você tem 8 GB de RAM e você precisa ordenar um arquivo de 16 gigas. Aí a coisa desanda um pouco, porque você não consegue alocar a memória para botar esses 16 gigas, uma vez que você só tem 8 gigas. Então, os métodos de ordenação tradicionais, né, os métodos de ordenação interna que vocês viram na disciplina anterior, eles não funcionam para esse caso. Então, a gente tem métodos específicos para ordenar quando os dados não cabem na memória principal. E isso são os métodos, então, de ordenação
externa, tá? O principal fator de custo aqui, para a gente poder comparar o desempenho de um método em relação ao outro, é o número de acessos ao meio de armazenamento. Então, quantas vezes ele faz leitura no meio de armazenamento? Quantas vezes ele faz leitura ou gravação no disco para ele conseguir ordenar um conjunto de dados? Esse é o principal fator de custo que é considerado para avaliar esses métodos de ordenação externa, tá? Porque isso demora mais do que fazer uma comparação ou uma movimentação do dado depois que ele já está na memória interna. Então, buscar esse dado na memória externa ou levar esse dado para a memória externa, né? Buscar do HD ou levar para o HD é mais custoso do que comparar ou movimentar ele dentro de um vetor na memória principal, na memória interna. Exemplos de métodos, né? Ali eu coloquei o método de seleção e todos aqueles que vocês viram nas disciplinas anteriores. Seleção, bolha, merge sort, quick sort, heap sort, enfim, tem uma série de métodos que são de ordenação interna. Ordenação externa, a gente vai falar sobre dois métodos que são métodos tradicionais, né, que foram criados quando isso se tornou necessário, que é a intercalação balanceada de vários caminhos e intercalação polifásica, que a gente vai ver daqui a pouco. Antes da gente entrar nesses dois métodos especificamente, alguns detalhes aqui gerais é que esses métodos eles consideram que os dados são lidos de maneira sequencial, porque eles foram criados na época que se utilizava muito fitas, né? Fitas ainda são bastante utilizadas hoje, mas em situações bem específicas. Por exemplo, backup de dados, para armazenamento de dados um período de tempo mais longo, né? Que a durabilidade é melhor, mas são situações mais específicas, mas ainda são utilizados. Talvez para aplicar um método desse de ordenação externa numa situação real de trabalho, esses métodos teriam que passar por algumas modificações considerando as tecnologias, né? Inclusive o outro tópico ali, eles dependem do estado atual da tecnologia. Por quê? Nosso principal fator de custo é o acesso à mídia de armazenamento. Se esse acesso se dá de um jeito e depois esse acesso se dá de um outro, às vezes o mesmo algoritmo ele pode ter um desempenho diferente. Então, se antigamente ele só fazia, ele era feito para funcionar com fitas, né? O acesso à fita é só sequencial. Hoje a gente pode fazer a implementação desse algoritmo considerando que os dados estão armazenados em HDs separados, ao invés de fitas separadas. A forma de acesso para leitura e gravação é um pouco diferente. Então, o desempenho do algoritmo vai ser diferente. Então, esses algoritmos eles dependem do estado atual. Eles foram criados considerando acesso sequencial, tá? Então, o funcionamento deles vocês vão ver que eles são baseados em acesso sequencial, mas se for necessário uma implementação para um outro tipo de mídia de armazenamento, né, ele pode ser feito com alguns ajustes. Bom, a maioria deles é feita com base em operações de intercalação, tá? O que seria isso? Intercalar é simplesmente combinar duas coisas. Nesse caso específico, nós estamos falando em blocos de dados ordenados. Como assim? A gente tem um conjunto de dados que não cabe na nossa memória principal. Então, geralmente o que se é feito é a gente pega pedaços desses dados e ordena na memória principal. Ordena e devolve lá para a mídia de armazenamento de novo. Então, como se fosse a gente pegasse do HD ou da fita uma porção de dados, ordenasse na memória e levasse para lá de novo. Fizesse isso até eu completar todo o meu conjunto de dados. Nesse momento, o que eu tenho lá no meu armazenamento? Vários pedaços de dados ordenados, certo? Cada pedaço está ordenado ali dentro daquele pedaço. Cada pedaço está ordenado ali dentro daquele pedaço. Só que o conjunto como um todo ainda não está. Então agora eu tenho que começar a juntar os pedaços
de forma que eu tenha um conjunto inteiro ordenado. E esse juntar os pedaços, né, é o que a gente chama de intercalar. Por quê? Na hora que eu estou juntando um pedaço ordenado com outro pedaço ordenado, às vezes eu tenho que pegar um de um pouquinho de outro, um pouquinho de um, um pouquinho de outro. É meio que como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Juntando. Isso aqui está ordenado sozinho, isso aqui está ordenado sozinho. Para eu ter o grupo todo ordenado, eu junto eles. Mas não vou juntar assim, porque senão a minha ordem final pode ficar errada. Geralmente eu junto assim, meio que entrelaçado, e isso que é a intercalação. Nós havíamos falado, né? Nós vamos dar uma olhada rápida no intercalação balanceada de vários caminhos e no intercalação polifásica, mas eu vou falar sobre cada um deles separados nos próximos vídeos, beleza? Até a próxima. Ah, referências, principalmente o livro do Ziviani, tá? Projeto de algoritmos. É a referência principal que eu estou utilizando. Beleza, então até a próxima, galera.